Será que essa festa virou um enterro? A autora de Ganbare Nakamura-kan desativou as redes sociais. E aí pessoal, eu sou o Guto Nunes e hoje eu quero falar com vocês sobre uma pequena polêmica, né? Um burburinho que está sendo feito em torno da adaptação do BL Ganbare Nakamura-kan, onde algumas questões com a adaptação da obra original para o anime levaram a internet a alguns comentários contra a autora de diversos lados, e isso levou ela a desativar as redes sociais. As redes sociais que eu falo é o Twitter, né? Que muitos dos autores de mangá, eles estão por lá e é bem legal acompanhar vários deles por lá. E ela acabou desativando a conta dela. Já deixa seu like, se inscreve, ativa as notificações e se você quiser apoiar o canal, clica no botãozinho Seja Membro aqui embaixo ou no Valeu, que ali tem formas de você apoiar diretamente pelo YouTube, ou você pode usar a chave Pix aqui na caixa de descrição. Se por acaso você caiu de paraquedas desse vídeo, né, porque se você conhece o canal já deve conhecer, Ganbare Nakamura-kan é um mangá BL que tá atualmente com uma adaptação em anime sendo exibida. Ela conta as tentativas desastrosas do Nakamura, um jovem gay super tímido que tenta a todo custo se aproximar do seu grande crush da escola. É uma história fofa, boba e divertida, nada além do que uma comédia romântica na escola entre adolescentes. Pois então, o BL que de alguma forma eu achei honestamente que passaria despercebido na temporada, ele se envolveu em uma baita polêmica entre as produções. Talvez, pelo menos na bolha que eu convivo, a maior polêmica. Tudo começa com uma discussão sobre uma suposta censura envolvendo a cena do polvo. Na cena em questão, o Hirose, o crush, e o Nakamura, eles interagem com um polvo, né, com um animal em uma das suas aulas. Na versão original, no mangá, o fato do Hirose pegar o polvo na mão e interagir com ele faz a imaginação do Nakamura ir à loucura e ele imaginar o colega envolvido por diversos tentáculos. Isso é um recurso visual muito usado em histórias eróticas japonesas e usado inclusive há muito tempo. Logo, o polvo cospe tinta no Nakamura, o que ele entende como um sinal pelos seus pensamentos impuros. Não era uma cena erótica, era uma cena de comédia sobre um adolescente e os pensamentos controversos dele em relação ao seu crush. Um adolescente nos seus 15 anos de idade com pouco entendimento sobre sexo no geral, ele imagina aquilo que ele conhece, ele imagina o Hirose então envolvido pelos tentáculos e sente seus pensamentos controversos ao imaginar o seu intocável amado naquela situação. Como a versão do anime cortou essa cena e até adaptou um pouco os quadros dele, do Hirose com o polvo, alguns fãs acusaram a produção de censura. Porém, além da galera que reclamou da censura, algumas pessoas acabaram descobrindo essa cena na obra original e conhecendo outras interações da obra original que deixaram eles desgostosos. A relação do Hirose com o professor Otogiri foi talvez a maior delas, além da cena do polvo. Mesmo a autora já tendo esclarecido que não existe nenhum tipo de envolvimento amoroso ou sexual entre o Hirose e o professor, algumas pessoas ainda foram atrás de uma antiga obra dela onde ela estrutura a dinâmica de professor e aluno. Uma dinâmica clássica, amada por muitos, odiadas por outros, mas clássica em diversos mangás BL. E honestamente, eu confesso que eu achei que este outro mangá da Shundei, ele teria feito um barulho bem maior assim que Ganbare Nakamura tivesse sido lançado. Eu acho que já ia ter gente empombando, mas não, levou um tempinho. Temos dois lados diferentes reclamando da produção e isso criou um cenário ainda mais perigoso e de certa forma violento. O debate envolve tanto o público japonês quanto o público ocidental da obra e de BLs no geral, e claro, como qualquer
microcausa inútil da internet, ela tá sendo discutida no X, o antigo Twitter. Algumas pessoas, aquelas que reclamam da cena do povo ter sido cortada, elas acusam a obra, a adaptação de censura, de estar sendo higienista, sabe? Tirando da obra original ao longo da adaptação tudo que é aquilo que algumas pessoas consideram não valiosos para as morais e os bons costumes. Eu confesso que eu fiquei triste da cena não ter sido adaptada, porque eu acho ela super engraçada e eu acho que existe sim um certo higienismo, mas eu também confesso que eu entendo completamente a necessidade de determinadas adaptações. Eu falo um pouquinho mais disso depois. Enquanto algumas pessoas atacavam a autora e a produção por isto, outras atacavam basicamente pelo contrário, né? Eles reclamavam pela autora ter produzido cenas como aquela do polvo e algumas outras dinâmicas utilizadas até em outros mangás antigos que nem estavam na conversa, como eu já mencionei, a dinâmica de professor e aluno, por exemplo. Em meio a tudo isso, a autora simplesmente decidiu encerrar sua conta do Twitter. Abre aspas, só reclamam sobre por que diabos eu desenharia algo assim. Não consigo criar algo que agrade a todos como esperam, então não faz sentido fazer mangás, né? Achei que deveria pelo menos me despedir, mas estão me dizendo para sair daqui o mais rápido possível, então vou embora até o meio-dia. Pouco tempo depois de postar essa mensagem, a autora desativou a conta dela. Essa discussão é sempre meio doida quando envolve o consumo de BL japonês no geral. Existem tradições, dinâmicas, formatos que foram construídos ao longo de muito tempo para um mercado específico, totalmente nichado. Quando a adaptação assim cai em um streaming gigante como a Crunchyroll e acaba ganhando popularidade global, os discursos fogem da bolha e podem virar esse tipo de atrocidade. E eu sei que existe um certo valor em mangás BL ganhando popularidade, porque possivelmente a gente acaba tendo mais adaptações, mais editoras brasileiras, por exemplo, querendo publicar mangás BL pelo Brasil, mas ao mesmo tempo cria um cenário muito violento de maneira geral. Inclusive em um aspecto muito menos violento, eu acho que Given passou por algo muito parecido na época em que ele foi adaptado. As pessoas adoravam o anime, né? O Given foi um sucesso generalizado. Só que ainda existia uma galera anti-Fujo, anti-BL consumindo Given e gostando dele. Só que o fato de serem anti-BL, né, ou se sentirem impuras por estarem consumindo um conteúdo com algo com teor homossexual, eles acabavam distorcendo um pouco a ideia de onde Given vinha e diziam que era um anime sobre música, não um romance. E não, gente, Given foi estruturado com base em um romance. Given tem uma estrutura de uma dinâmica romântica totalmente. Por outro lado, também a gente precisa entender que nem tudo é censura. Então eu entendo essa crítica ao higienismo que acontece em algumas mídias, né? Eu entendo a preocupação dos fãs dos mangás originais durante as adaptações, porque querem ver as suas obras pelas obras que são queridas para eles adaptadas da melhor forma. Adaptações precisam ser feitas quando uma obra muda de mídia de maneira geral. Às vezes para se enquadrar na classificação indicativa, às vezes para poder ser transmitida em um canal de TV aberta, às vezes apenas porque o tom de maneira generalizada da história vai mudar um pouco. Eu acho que a discussão sobre o higienismo é muito importante, mas ao mesmo tempo eu também entendo o porquê da adaptação, a gente vê acontecer em outras obras. E Ganbare Nakamura-kun, ele não é tão diferente de qualquer outra comédia romântica que a gente tem ao longo de algumas temporadas, né? O seu único grande diferencial é de que o protagonista ele é um rapaz gay. E isso é apenas uma observação, porque eu queria deixar claro que eu não acho
eu acho que no final tudo termina em um lugar onde não é legal os ataques à autora de jeito nenhum. Nem pra você que acha um problema os cortes na adaptação, e nem pra quem descobre outras coisas que a autora escreveu e quer criar um grande problema em cima daquilo só porque necessariamente não te agradou. Tem algum tempo já que na internet eu tenho evitado participar de discussões que eu acho toscas e desnecessárias, como o discurso anti-Fúgio e anti-BL. Só que nos últimos tempos, muitos BLs têm voltado a ganhar uma certa visibilidade, né? Principalmente eu acho que tem muita gente entrando no mundo dos dramas BL e descobrindo as outras mídias que produzem BL, conhecendo esse... E eu falo observando principalmente o meu público e outras discussões que eu vi pela internet, tem muita gente nova chegando e parece que isso tudo tá vindo à tona de novo. E só em torno de Ganbare Nakamura-kan eu já vi muito serviço de desinformação, assim, que só atrapalha as coisas que a gente tentou construir esse tempo todo, né? A maneira como a gente sempre tenta trazer a informação de maneira consciente, eu vi ser distorcida de diversas formas, mas tudo vale um like, né? E aí agora Nakamura-kan, que sempre foi citado como um BL saudável pelas pessoas, hoje ele se torna alvo de muitas dessas críticas. Vale lembrar também que esse discurso um pouco mais higienista, né, essa menção de saudável e problemático, que eu particularmente acho super 2016, mas ele vem principalmente do público ocidental. Agora que a obra está em evidência, esse discurso transforma ela, que sempre foi querida por muitas pessoas, em uma coisa problemática. Eu prevejo um discurso muito parecido com o que foi a adaptação de Dakaichi na época. E assistam o anime, ele é muito melhor do que o mangá, porque teoricamente corrige algumas coisas que as pessoas consideravam problemáticas no mangá. Não que não fossem em algumas passagens. Isso tudo só por causa da adaptação, de uma adaptação minúscula que o anime fez no mangá, apenas retirando uma cena ali no primeiro episódio. Cara, mas assim, eu sempre brinquei, sempre falei como essa cena do polvo, ela seria o burburinho do momento quando, se um dia, né, na época eu não imaginava que seria, mas se um dia Ganbare Nakamura-kan fosse adaptado, eu sabia que ela ia ser a polêmica da vez. E ainda falando sobre as polêmicas que a gente teve, gente, age gap não é nada de tão absurdo assim você vê em qualquer mídia japonesa. É muito mais comum do que parece em qualquer demografia, né, não só no BL, e também é muito comum em diversas produções ocidentais, só que daí ninguém quer fazer o mesmo barulho, né? Personagens fictícios não devem ser tratados como pessoas reais, e pessoas reais não devem ser tratadas como personagens fictícios, ponto. Ninguém é uma pessoa boa ou ruim por causa de um desenho ou uma história. E nenhuma obra fica melhor ou pior porque ela tem ou não tem alguma cena que você gostou ou não. Tem autores aí criando obras completamente saudáveis, às vezes até com um discurso idealista de maneira geral, mas que fora daquilo que produzem estão só cometendo atrocidades contra outras pessoas. Será que passa pela cabeça dessa galera que foi comentar, hostilizar a autora Shundei, né, a autora de Ganbare Nakamura-kan? Será que passa pela cabeça deles de alguma forma que, sei lá, ela pode estar fragilizada em algum momento? Os autores, quando têm suas obras adaptadas e elas se popularizam, eles ganham uma visibilidade absurda. A gente não sabe como ela tá, se ela tá saudável. A obra veio de um hiatus faz pouco tempo, talvez ela nem estivesse preparada para lidar com toda essa manifestação tanto de carinho quanto de ódio. E só que assim, a gente tem que entender, antes de atacar pessoas na internet, que a gente nunca sabe realmente como elas estão. Isso vale para qualquer pessoa que você pretende atacar na internet, porque
Faz um tempo já que as pessoas perderam o filtro e acham que estar online é estar em uma terra de ninguém. Pensar dessa forma é algo que pode parecer exagerado, mas é algo que não pode ser ignorado. Eu tô aqui me segurando porque eu poderia passar muito tempo discorrendo sobre esse assunto, eu poderia ir longe ainda, dando algumas das minhas perspectivas, escolhendo alguns outros exemplos, né? Mas esse vídeo vai ficar gigante, eu só queria mencionar o que aconteceu, mas mais do que isso, dar o meu 10 centavos de pitaco sobre essa última polêmica. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau.